deixar a Darlene se apresentar aqui para vocês, dizer de onde ela é. Fala aí para eles, Darlene. Primeiro, boa noite para todo mundo, né? Bom, eu sou mineira, sou de Montes Claros, só que eu moro atualmente em Oveira. E acho que já faz o quê? Uns 5 meses que eu estou em tratamento com você, né, Solange? Ou mais, que a gente deu uma paradinha por conta da síndrome. E aí eu procurei a Solange por conta de uma gastrite, né? Na minha cabeça era uma simples gastrite, só que assim, que já estava acarretando muitos problemas. Meu fígado já estava super carregado, eu estava sem absorver vitamina nenhuma, tive uma desnutrição severa, eu estava com 63 quilos, cheguei a 38 quilos, perdi bastante peso. E quando eu cheguei para Solange, eu já estava assim, em desespero, né? E a gente já vem carregando uma carga de decepção que eu já tinha passado com vários outros profissionais, vários outros. Segui, assim, várias indicações que só pioraram o meu quadro. E graças a Deus, de tanto pedir a Deus para colocar a pessoa certa no meu caminho, para me dar uma luz, aí eu acabei conhecendo a Solange, comecei o tratamento. E hoje, graças a Deus, eu estou colhendo os frutos, né? De todo o esforço, porque, assim, não é fácil. Não é fácil. Tanto a situação que a gente que tem gastrite passa, quanto o processo todo para recuperação, para ter tudo de volta, né? Ó, a Flávia está dizendo, o Flávio, não sei. Bom, gente, pode ser que a gente lê errado o nome de vocês, tá? Flaviano, desculpa, é o Flaviano. O Flaviano está dizendo aqui, meu Deus, o meu caso. Né? O que você falou é o caso dele, né? Por isso que é importante, Darlene, a gente vem aqui se apresentar, falar um pouquinho do processo da gente. Isso vai ajudar outras pessoas a encontrar uma luz no fim do túnel, né? Vai ver que é possível, verdade. Sim. Existe uma saída. Gente, tem luz no fim do túnel, tem um jeito de resolver. É só seguir certinho o processo, não se desesperar, porque a gente fica muito desesperado quando você fica assim, meu Deus, o que eu vou comer agora? O que eu vou fazer? E a gente descobre que o simples funciona e funciona muito melhor do que as coisas que a gente fica mandando para dentro sem pensar que vai fazer bem ou não. Eu gostaria de começar a introduzir o assunto de hoje também com o seguinte, o que a Darlene tinha? Uma gastrite crônica, né? Uma gastrite crônica aí. Então, o que é uma gastrite crônica? A gente vai estar fazendo postagens para vocês aqui no Instagram essa semana sobre isso. Ó. Eu sempre gosto de trazer aqui a literatura científica, né? Ó. Gastrite crônica é uma inflamação prolongada, quer dizer, uma inflamação que não aconteceu hoje, não aconteceu ontem nem a semana passada, tá? Ela é mais prolongada. É uma inflamação então prolongada da mucosa do estômago, que pode causar sintomas desconfortáveis e até complicações mais sérias, que a Darla vai explicar para nós aqui o que aconteceu com ela. Pode ser causada por infecções, uso excessivo de certos medicamentos, álcool e até mesmo fatores autoimunes. Darlene, quando você chegou aqui, então, você veio conversar comigo, qual que era o diagnóstico da sua endoscopia? Fala para eles. Era gastrite crônica, inclusive eu tinha passado com um médico que estava me acompanhando, né? E eu cheguei super animada para ele, eu lembro que eu cheguei super animada e eu falei, doutor, não deu H. pylori, porque o meu medo era da H. pylori, porque eu já tinha tratado a H. pylori 2 vezes antes, ela deu resistência com medicação, sabe? Produto de farmácia mesmo, e não resolveu. Mas até então tinha melhorado, agora dessa última vez que voltou, aí eu cheguei animada para ele, né? Ai, não deu bactéria, deu uma gastrite crônica. Aí ele virou para mim e falou assim, antes tivesse dado uma bactéria, porque aí a gente matava, tava resolvido, o que você tem de cura, isso aí é pro resto da vida, você vai ter que conviver com isso. Aí eu falei, pronto, meu mundo, o que eu vou fazer agora? Eu vou viver com essa dor pro resto da vida, porque cada dia que passava eu tava comendo menos e menos e menos, e tudo que eu colocava doía, eu tomava um copo de água, era uma dor absurda, parece que tinha um buraco no meu estômago, e eu estava desesperada, e aí eles foram passando, é tudo Zol, né? Aí tomei omeprazol, dexlansoprazol, Inzelme, domperidona, sucralfato, hidróxido de alumínio, leite magnésio, e tudo que você imaginar que pudesse resolver. E não resolvia. Chegou num ponto assim, porque geralmente você toma um omeprazol e dá uma anestesiada. No meu caso, nem isso mais. E aí,
eu continuava, né? Ia tomando. Quando eu fui pegar os meus exames, meu fígado estava todo detonado. Fígado, uma alteração, eu não sei explicar, eu acho que você sabe explicar, mas melhor do que eu, mas eu lembro que tinha alguma coisa no meu fígado que era para ter dado 20 no máximo, deu 89, então assim, meu fígado estava sofrendo muito, por uma coisa, por um hábito de ficar tomando esses óleos aí que eles vão entubando na gente, a gente, por ser leigo, confia e acaba na situação que a gente fica. O que deu alterado foi o TGO, né? Mostrando ali que seu fígado já estava bem intoxicado. Assim, é errado tomar os medicamentos? Não é errado, gente, porque se você está com dor, o médico vai tentar te tratar. Nós temos que, eu sempre falo, a gente tem que mudar um pouquinho o nosso pensamento com relação a médico, porque assim, o médico vai dizer, gastrite não tem cura, gastrite crônica não tem cura. Ele vai dizer isso, por quê? Porque o remédio não cura, gente, o remédio é para remediar, o remédio é para aliviar uma dor, o remédio é para aliviar um sintoma. Muitas pessoas, matou o H. pylori, por exemplo, alivia muitos sintomas, mas não trata a gastrite, não trata a inflamação da mucosa. Né? E que quando você chega a esse ponto, você não tem somente essa gastrite, já tem outras coisas relacionadas aí com o sistema imunológico, pode ter mexido com a tireoide, já para a mulher pode ter até um problema ali no útero. Então são muitos fatores, muitas pessoas estão ali já com um problema, o gama-GT, por exemplo, já está alto, então já está com uma síndrome metabólica, então a imunidade já baixou, já tem uma desbiose, então já tem uma série de complicações. E no caso da Darlene, eu ia dizer Darlene, a Darlene também já tinha complicações. Você quer contar para eles as complicações? Conto sim. Então, o que aconteceu? Devido a eu ter perdido muito peso, eu tive assim, uma perda de peso muito rápida. Então, de 63 quilos, eu fui para 38. E aí, eu cheguei num caso de desnutrição, por estar comendo muito pouco. Tinha dias que a minha refeição era uma maçã e um pouquinho de arroz com feijão e um pedacinho de frango. Muito pouco. Isso era a refeição do meu dia. Doía, eu achava que quanto menos eu comesse, menos ia dar trabalho para o meu estômago digerir. E aí você vai ficando com medo e vai doendo e você vai comendo cada vez mais pouco. E aí eu fui emagrecendo. Aí quando eu cheguei para Solange, porque até então eu passei em vários médicos, mas nenhum me pedia exame. Nenhum médico nunca me pediu um exame de sangue, nenhum médico nunca me pediu alguma coisa a mais para ver o que estava acontecendo, porque eu estava cada vez mais fraca e eu não sabia, porque eu literalmente... Gente, eu entendo o caso de vocês, porque quem está passando por isso, até converso com várias meninas que são pacientes da Solange, eu vejo o desespero delas, eu também passei por isso, eu sei como que é. A gente literalmente acha que a gente vai morrer, porque assim, é dor o tempo todo, você perde a sua vida, você perde as suas amizades, você perde seus ciclos sociais, porque você não tem mais vida, você vive ali em função da doença. E aí, o que aconteceu? Com essa desnutrição, a Solange me pediu uma tomografia. E eu fui fazer essa tomografia. Quando eu peguei o resultado, deu síndrome de Wilk. Mas, e aí? O que é síndrome de Wilk? Falei, meu Deus, o que eu tenho agora? Não sei. Aí a gente já vai naquela pesquisada rápida no Google, né? E aí você vê um negócio assim, desesperador. Eu falei, um negócio que é perigoso, que não sei o quê, que... Aí você fica, meu Deus, e agora? Aí fui no médico, até conversei com a Solange antes, mas aí eu fui no médico. E o que é a síndrome de Wilk? Ela é a obstrução do duodeno pelo encurtamento das artérias. O duodeno, ele fica na saída, né, do estômago, e a gente tem duas artérias ali, que é a aorta e a mesentérica. Com a desnutrição, a gente acaba perdendo a gordura que separa essas artérias do duodeno. E aí, o que acontece? Elas ficam querendo se juntar. E elas encurtam de tamanho, elas ficam espremendo o duodeno. Então, a comida, ela demora muito para sair do estômago e ele vai querendo colar cada vez mais. E isso é causado pela desnutrição, pela perca dessa gordura. As minhas artérias, elas reduziram para 15 graus de angulação, quando o normal é de 25 a 65. Só que o médico me explicou que isso é muito relativo. Às vezes você não atinge um grau grande de angulação e você tem uma passagem normal de comida ali.
Aí, o que acontece? A cirurgia, eu vi que tinha outros métodos para tratar com aqueles remédios que tem corticoide, né? Só que eu acho que eu tava tão assim que eles nem isso eles pensaram em fazer. A gente foi direto para a cirurgia porque realmente eu fiquei muito mal. Os sintomas da síndrome de Wilkie são horríveis, porque é muita falta de ar, você fica cada vez mais fraco. Eu tava sem força para andar, eu não tinha controle do meu corpo. Eu colocava a minha mão assim, teve um dia que eu achei que eu tava morrendo, porque eu levantava a minha mão assim, ela caía. Eu não conseguia dormir do lado esquerdo, que é esse lado aqui, né, por onde a comida sai, para ir pro duodeno. Não conseguia deitar desse lado. E era aquela sensação de querer desmaiar a todo tempo, porque a todo tempo eu tava com falta de ar. E aí, os médicos, por eu estar nessa situação e estar muito fraca, eu vivia no posto tomando medicação na veia, porque já que a comida não entrava, né, o que entrava não absorvia, então tinha que ser medicação na veia. E aí, eu acabei conhecendo um médico também, que foi inclusive o que tirou a minha vesícula, que também a perda da vesícula eu acho que não foi legal, mas tive que tirar, né? E aí ele me ajudou, ele falou, não, vou te ajudar. Só que aí a gente procurou um médico aqui para fazer a cirurgia. A cirurgia da síndrome de Wilker, ela é muito invasiva. Eu recebi várias assim, opções de cirurgia, mas graças a Deus eles procuraram o melhor para mim, assim, e uma que fosse menos invasiva. Eles me deram a opção de mudar a saída, né? A saída do estômago. No caso, a comida, ela não sairia para ir para o duodeno, para depois ir para o intestino. Eles fariam como se ela caísse no estômago e fosse direto para o intestino. Só que aí eu teria zero absorção, né? Eu ia viver eternamente desnutrida, ia ter que estar sempre procurando outras formas de absorção. E tem a outra que é o afastamento mesmo das artérias, que é invasiva, muito invasiva. Inclusive o médico que conversou comigo, ele falou assim que ela era muito arriscada. Mas aí esse médico ele continuou procurando, inclusive para quem tem a síndrome de Wilkie ou não sabe que tem e descobrir antes, essa opção é uma opção muito boa e que a recuperação é muito rápida. Então o que eles fizeram? Eles colocaram uma prótese, um stent, como se fosse mesmo uma cirurgia de coração. Então eles colocaram um stent na aorta, nessa artéria. E aí ela afastou. Eu não tive uma angulação muito grande. A minha foi de 15 para 18. Mas resolveu o problema, porque é o que ele falou, que é muito relativo. Você não precisa atingir uma angulação alta, que o normal é de 25 a 65. No meu caso, a angulação, a gente conseguiu 3 graus de angulação e no meu caso resolveu. E foi uma recuperação muito rápida. Porque a cirurgia é feita pela artéria femoral, você entra com um cortezinho na virilha e eles colocam essa prótesezinha na aorta. É uma cirurgia que não é invasiva, tão invasiva, né? A recuperação é rápida e você consegue um bom resultado. Então, assim, hoje eu posso falar que eu tô voltando a viver. Como eu fiquei muito tempo passando por isso, a minha comida ficou muito tempo parada, tudo que eu comia ficava muito tempo parado no meu estômago, eu ainda estou agora com uma gastrite de antro, né? Então, ali na saída do meu estômago, por ter ficado muito tempo sendo machucado ali, ainda tá lesionadinho, então eu voltei pra dieta, mas vim fugindo, viu, Solange? Como, meu Deus do céu, que agora que o estômago não dói mais, eu tô só pondo pra dentro. Aí eu falo, não, vamos se controlar pra sarar o estômago direito. Mas é um pouquinho disso. A Darla, quando comia assim, 1 colherada, 2 colheradas, né? Era muito pouquinho. Por quê? Porque ela comia, como tinha esse estreitamento ali no duodeno, não descia o alimento para o intestino. Então, ela comia com 2 colheres e ela ficava cheia. Aquele negócio, né, ficava ali produzindo gases né, empachamento, né? A palavra certa aqui. E também a sensação de que está entupido. Ela não conseguia absorver nada, porque não passava, não ia, né? Aí nós tivemos até uma época que eu falei para ela, vai usando líquido, que o líquido é mais fácil de passar, mesmo no estreitamento, né? O líquido pode passar, enquanto a gente vai encontrando um profissional que vai te entender, que sabe o que você tem e vai fazer o que tem que ser feito, né? E olha, esse profissional foi excelente, né? Foi muito bom esse médico, ele se dedicou, ele buscou, foi pesquisar. Olha, tem profissionais muito bons. Essa cirurgia
cirurgia, ela foi feita por um médico de coração. Ele não é um médico especialista na síndrome de Wilk, foi feita por um médico que faz cirurgia de coração. Então, assim, para quem está com a síndrome, é uma coisa que é muito benéfica, entendeu? Porque a cirurgia da síndrome em si é bem complicada e essa é uma opção bem mais fácil, com uma recuperação bem mais rápida, que vai trazer sua vida de volta. O Ricardo está perguntando aqui. Você teve a Rica, né? Rica Modas está perguntando. Você teve H. pylori antes? Ela falou que sim. Eu tive. Gente, eu tive H. pylori, eu tratei uma vez e aí não resolveu. Eu tomei aquele combo lá, aquele coquetel de remédio lá, não resolveu. Quando eu refiz a endoscopia, eu ainda estava com H. pylori. Aí eles me deram o mesmo combo de novo. E aí, como eu ficava muito ruim, eu desisti, deixei. Aí, só que aí, né, a longo prazo... Gente, ó, porque a Darlene, ela tinha uma gastrite crônica. A gastrite crônica, ela pode ser causada pelo H. pylori, ou então, se você tem uma gastrite crônica, você pode adquirir H. pylori. Por quê? Porque você tem as paredes do seu estômago bem fininhas ali, e aí você não tem uma boa produção de acidez, e o H. pylori, se você entrar em contato com ele, ele vai entrar e vai fazer uma festa, né? Vai se reproduzir, ele vai fazer uma festa. Então, assim, às vezes a gente tem referências na literatura de que a bactéria H. pylori, ela pode ser ingerida ali na infância e ficar escondidinha atrás da mucosa e depois ela sai, né, para se reproduzir. Depois, lá quando ela tem um meio que ela vai minando o ácido clorídrico ali, né? Quando ela consegue diminuir a acidez do seu estômago, ela consegue ir para o lume para se reproduzir. Mas, enfim, se foi uma outra coisa, é meio difícil a gente saber o que veio primeiro, né? Mas, assim, a Darla tem um histórico também ali, né? Com alimentação e tal. Que é os meus maus hábitos foi o que causou tudo. Eu sempre fui uma pessoa... Gente, é o que eu falo, a doença, ela não chega... a doença chegou do dia pra noite. Não chega do dia pra noite. No meu caso, foram anos e anos de hábitos errados. Eu acho que o meu corpo aguentou até demais. Eu nunca tive uma alimentação boa. Eu sempre comi muita porcaria, sempre... passei do ponto, sabe? Tipo, quando você come, tô satisfeita. Não, eu tava satisfeita, mas eu queria mais e mais. Porcaria, muito doce. Por exemplo, dessa última vez, que foi quando atacou mesmo a minha gastrite, eu tava tomando café o tempo todo. Eu trabalho em shopping, né? Eu trabalho no outlet, então assim, é muita correria. Então eu comia muita comida de shopping, com muito salito, com muito óleo, muita fritura, não tinha hora para comer, às vezes eu passava muito da hora de comer, às vezes comia o que achava ali, e café o tempo todo, né, pra você estar, né, acho que eu fiquei até viciadinha, uma adrenalina que dava, aí depois ele te deixa animado, depois ele te deprime, né, e aí você quer mais, e fui tomando café, acabou com a minha raça, entendeu? Então, assim, não é do dia para a noite, foram anos e anos assim, de muitos hábitos errados, de uma alimentação muito ruim. Então, não é do dia para a noite. Da mesma forma, eu sei que é desesperador a situação que a gente fica, porque só a gente sabe a dor que a gente passa, mas eu até converso com muitas pessoas que esperam, assim, um resultado do dia para a noite. E, gente, não é assim. A gente não ficou ruim do dia para a noite. Então, não tem essa formulazinha mágica que você vai tomar hoje, amanhã você vai estar bom. Então, você vai ter que se esforçar, sim. Você vai ter que abrir mão, sim, de coisas que você sabe que faz mal, mas que a gente tem aquela dificuldade, né, de abrir mão. Eu sei que é ruim. E não, o que eu penso assim, se eu soubesse antes o que eu estava fazendo comigo, eu não teria feito. E a gente que está assim, a gente pensa, meu Deus, mas por quê? Por quê? Então, calma, vamos... A cabeça da gente fica muito bagunçada, né? Eu converso com as meninas e eu vejo o desespero delas, e eu também. A questão do intestino não tá legal, mexe muito com a nossa cabeça, mexe muito com o nosso psicológico, é muito pensamento ruim, é muito medo o tempo todo. E calma, vocês não vão morrer, porque eu pensava assim também, eu pensava, meu Deus, eu vou morrer a todo momento. Não, gente, eles não vão morrer, vocês só precisam tratar. Tem um problema? Tem, mas tem solução. Tem solução. Alguém perguntou aqui quando foi que você tratou H. pylori. Você fez o primeiro tratamento, né, H. pylori, e o segundo você foi até um pedaço do caminho e parou, né? Então você não chegou nem a completar o segundo tratamento. Mas hoje você não tem H. pylori.
Não, hoje não. Todas as minhas endoscopias sem H. pylori, graças a Deus. É o que eu Graças falo, a Deus. gente. Hoje eu estava falando com um paciente, falei para ele assim, amigo, hoje nós temos artigos científicos comprovando, trabalhos de campo científico comprovando que a pylori é com tratamento natural. A gente usa zinco, carnosina para ajudar na cicatrização. O zinco, ele vai ajudar você na reconstrução da acidez, na imunidade. Então, o zinco ajuda nesse sentido. A carnosina, ela ajuda a cicatrizar a musculatura. Aí nós usamos também a curcumina. A curcumina, ela precisa ser ali entre 95% a 98% da cúrcuma longa. Então, em doses altas, tá? Aí alguém pode dizer assim, por que você não fala aqui para mim? Porque se eu falar, você vai usar da forma errada e vai se prejudicar e não vai conseguir tratar. Por que da forma errada, Solange? Porque antes de chegar nessa suplementação, a gente tem que consertar o que está doendo mais dentro do seu estômago. Ah, eu tenho erosão, eu tenho um sangramento, então vamos corrigir isso daqui, vamos cicatrizar isso daqui para que você possa usar uma curcumina. A curcumina, ela não é com pimenta não, tá? Ela não tem a piperina, ela é a curcumina da cúrcuma longa mesmo, só que mesmo assim ela dá uma ardidinha, né? Ela dá uma queimadinha ali. E para quem já tem um machucado, não vai conseguir fazer. Então, tem que primeiro fazer a fase de eliminação, organizar o intestino também, porque a cicatrização depende da imunidade. Para você cicatrizar, precisa ter imunidade. E para ter imunidade, você precisa organizar sua flora intestinal. Então, tem todo um processo, tá, de eliminação. É por isso que você já foi na farmácia, já comprou diversos, até naturais, e fez e não deu certo. Por quê? Porque você não limpou seu fígado, porque você não arrumou as bactérias intestinais. E aí, ao invés de você curar uma doença, você alimentou bactérias e fungos maléficos, entre aspas, ali para o seu corpo, que não vai te ajudar a tratar uma doença. Então, existe sim um processo. E se você que está aqui assistindo a gente é daqueles que já fez vários chás de espinheira santa, já tentou várias coisas naturais e não curou, bota aqui embaixo para a gente, tá? Porque você é a nossa prova viva de que se você não sabe fazer uma terapia nutricional, tendo um começo, um meio e um fim, não dá certo, não funciona. Não vai dar certo. E essa parte emocional que a Dala está falando é muito importante. E hoje, Darla, assim que nós conversamos na nossa consulta, a gente está ampliando um pouco mais. Eu vou trabalhar essa gastrite nervosa, esse emocional, com uma live para os meus pacientes também. Não sei se a gente tinha comentado isso na nossa consulta. A gente vai fazer isso também. Então, nós vamos fazer a parte. Lá no momento do tratamento, a gente tem 1 hora para conversar, organizar, montar todo o seu tratamento ali do mês ou da quinzena. E a gente vai fazer uma vez por mês uma live para trabalhar a parte emocional. Isso é muito importante, trabalhar esse lado emocional. Você quer falar um pouquinho, Darla, ou você não quer abrir dessa parte emocional, como você estava? Não, falo sim, até porque eu acho que vai ajudar muito as pessoas, né? Alguém falou que tomou todos os naturais e não deu certo. É porque é isso, quando a gente fala uma terapia, não é uma dieta. A gente vai analisar os exames seus, a gente vai conversar com você, não só endoscopia, vamos fazer análise de sangue, para entender o que está acontecendo com você, para entender o que é que pode ser dado a você em cada momento, em cada fase. Aí funciona. E a alimentação, a gente só vai retirar aquele alimento que a gente já sabe que vai agredir a mucosa. Simples, você vai continuar comendo, nós não vamos dar alimento que alimente fungos e bactérias. Por exemplo, gente, carne vermelha, açúcar, leite, queijo e ovos, eles são pró-inflamatórios intestinais. Então, se você continua comendo esses alimentos, fazendo um tratamento, não vai dar certo. Né? Então, a gente só vai te guiar no processo. Mas a Malaquias falou aqui, eu já passei por essa fase de eliminação e já estou me sentindo muito bem. Ó. Ela é uma paciente minha que está tratando a gastrite com a gente. Já passou a fase de eliminação. Gente, tem gente que quando chega na fase de eliminação, enche o rosto de espinhas, ou então as costas.
Eu falo, deixa sair. Aqui a gente brinca, faz igual o Shurek, né? Melhor para fora do que para dentro, né? Então, deixa sair essas toxinas, deixa limpar, que foi o meio que o seu corpo encontrou para eliminar essas toxinas. O importante é eliminar. Algumas pessoas falam assim, nossa, eu estou com muita fome. Mas não é porque não está comendo. É porque a fase de eliminação, vamos dizer, o efeito colateral para essa pessoa é sentir fome. Outras pessoas falam, cada um tem uma coisa que fala. Uns falam, eu me deu dor de cabeça, outros fiquei um pouco tonta, mas não foi por muito tempo, né? Então, cada um tem uma forma de manifestar essa limpeza. Então, fala pra gente. Eu vi que uma moça, acho que uma pessoa perguntou ali se a bactéria sumiu de uma hora para outra. Não, eu tinha feito o tratamento com o combo lá de remédio, fiz uma vez, refiz a endoscopia, deu resistência. E aí eu tomei de novo, só que aí eu não refiz a endoscopia. Eu deixei para lá, não refiz a endoscopia. E eu vi que eu melhorei, fui melhorando. Só que naquela época, eu acho que por eu ser mais nova e mais novinha, assim, e ainda tinha vesícula ainda, né? Eu acho que era mais fácil. Só que aí os meus hábitos errados fizeram voltar tudo de novo e dessa vez me baqueou. Eu vi aqui um moço perguntando também sobre frango e peixe. Gente, igual a Solange falou, o primeiro mês ela pede para tirar, né? E assim, eu falo por mim, quando eu como, independente que não seja carne vermelha, frango ou peixe, não dá bom. Eu sinto que a digestão fica muito lenta, fica muito pesada e dói. Ontem mesmo, eu cismei, fui no churrasco. Não vou comer carne vermelha, vou comer só frango. E comi frango, passei mal. Porque muito pesado, sabe? Tá muito machucadinho. E mesmo quando você cicatriza ali, a pelinha tá muito fina ainda. Você precisa manter, sabe? Pra ela ir engrossando, pra ir ficando como era de novo. Isso leva tempo, não é do dia pra noite. Não é do dia pra noite. Até voltar a produzir, ter a capacidade de produção de acidez que precisa, né? O Wallace colocou aqui, ó. Isso mesmo, doutora, eu já tinha tentado, ó, de todo natural, como a espinheira santa, clorela, cúrcuma, vitaminas de várias formas, tudo natural, né? Até probiótico, eu percebi que às vezes piorava. Quando a gente não tem alguém para pegar na mão e direcionar e mostrar como é que faz, não funciona. Infelizmente, Gente, ó, eu estou fazendo um curso, tudo que a professora fala, eu já tinha em mente e já estava colocando algumas coisas em prática. Eu só não sabia como fazer exatamente. Aí estou pagando bem caro para ela me ensinar como colocar em prática todas as ideias, que as mesmas que ela tem. Então não adianta, gente, a gente tem que ter alguém, um mentor. Nós precisamos ter um mentor. Todos nós precisamos de mentor. Eu antes de conhecer a Solange, eu fazia muita coisa. Eu vivia pesquisando na internet o que eu posso e o que eu não posso. Teve uma vez que eu mandei manipular até um cloridrato de betaína. Ai, meu Deus. Então, assim, aí a gente fica naquele desespero pra ficar bom. E aí, nossa, é só ladeira abaixo, aí é só dinheiro indo embora. Aí você fica, meu Deus. Então, a questão da parte emocional, Solange, eu acho que é uma coisa que pega muito pra quem tem gastrite. Porque, gente, no meu caso, por exemplo, o médico me passou até remédio controlado, né? Porque ele achou que eu tava com uma depressão. Eu achei que eu tava com uma depressão, com não sei o que, mas não é. É medo, sabe? É muito medo ali, é uma ansiedade. É o nosso intestino mandando muito comando errado pro cérebro. Às vezes o médico mesmo falou comigo, não, isso aí é a sua cabeça que tá mandando muito comando errado pro seu intestino. Gente, não é o contrário, é o intestino que tá mandando comando errado pro cérebro. Sabe por quê? Porque quando o meu estômago foi melhorando, a minha cabeça foi melhorando junto, sabe? Tinha dias que, juro pra vocês, eu achava assim, eu pensava, meu Deus, eu vou morrer agora. Eu cheguei a passar, assim, noites e noites em claro, andando na casa de um lado pro outro, porque se eu sentava, parecia que a acidez que estava voltando estava me derretendo por dentro. E eu já cheguei a ficar a noite inteira me balançando assim e chorando e com fome o tempo todo. E não podia, porque até uma água que eu tomava doía, sabe? É desesperador. E assim, eu entendo todo mundo que tá passando por isso, porque eu senti na pele. Para quem sentiu na pele, é fácil pra gente falar, porque a gente entende. Só que assim,
manter a calma e seguir o passo a passo faz toda a diferença. O que uma suplementação assim que você possa tomar. Quando eu comecei a fazer o tratamento com a Solange, vários dos suplementos que ela passou para mim, eu estava tão machucada que eu não conseguia tomar. Só que, gente, a gente tem que ter também um pouquinho de força de vontade de falar, não, eu vou sair de onde eu tô agora, eu quero sair de onde eu tô agora. Então, por exemplo, o alfa lipoico, eu não consegui. Primeiro dia que eu tomei, eu fiquei muito mal, sabe? Eu fiquei tonta, eu fiquei com um monte de vômito, tudo me fazia mal. Só que eu insisti, não consegui hoje. Aí amanhã eu não tomava, no outro dia eu já tentava de novo. Uma coisa que eu faço, que me ajuda muito, é não tomar as cápsulas com água. Tipo assim, vou tomar com água. Eu sempre tomo de estômago cheio. Eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Quando eu tô comendo com a comida, e se for difícil, eu até abro as cápsulas, jogo na comida. Então a gente tem que ir tentando, sabe? Comer me fez mal, parei. Não, a gente precisa daquilo ali, sabe? Pra estar desinflamando a mucosa, pra estar, sabe, melhorando, regenerando, a gente precisa tomar suplementação. Então a gente tem que insistir um pouquinho, sabe, no que faz bem pra gente. E seguir a dieta. Gente, eu vejo muita gente reclamando, meu Deus, eu vou comer arroz e feijão. Não, calma. Você só vai tirar a carne, o doce. O doce machuca muito, gente, misericórdia. O açúcar machuca muito, ele fermenta demais. Então tem que tirar o docinho, tem que tirar o leite, não tem o que fazer. O trigo ali, essas coisas que são proteínas pesadas de digerir, tem que tirar. E o básico funciona. O básico funciona porque eu vivo muito bem. Engordei 10 quilos, eu tava com 38. Eu fui olhar hoje, eu tô quase com 51, na verdade, viu? Tô quase com 51. E assim, comendo o que faz bem. Então, o meu arrozinho com feijão, com grão de bico, as coisas que a Solange passa, sabe? Gente, funciona. Funciona e a gente tem sim, se quer melhorar, a gente vai ter que abrir mão do que faz mal pra gente. Então, essa parte emocional também, no meu caso, assim, no caso de várias pessoas, a gente acaba trazendo muita coisa lá de trás, sabe? Muita carga, assim, que é pesado pra gente, a gente acaba descontando na gente mesmo de alguma forma, sabe? Eu acho que a falta de perdão também, às vezes a gente segura muita coisa que nem deixa a gente melhorar, sabe? Eu não sei como que é a vida das pessoas, mas todo mundo tem, às vezes a família, sabe? Você acaba carregando a carga emocional da família ou de um parente, uma coisa que você viveu, e você acaba trazendo isso pra sua vida. No meu caso mesmo, eu estava até comentando com a Solange na nossa última consulta, na minha infância não foi fácil para mim, assim, sabe? A minha família não tinha uma condição, assim... Enfim, eu passava muita dificuldade. Às vezes eu tinha vontade de comer uma coisa, não podia, entendeu? Não podia, e aí você ficava naquilo. Aconteceu uma questão comigo também que eu comentei com a Solange, sobre a minha avó, sabe? Em questão de doença. Eu fiquei com ela ali até o tempo todo, ela morreu no meu colo, eu ficava vendo ela... O coração parava e voltava. A gente tinha um costume de colocar a vela na mão da pessoa quando morria, sabe? Aquilo ali me machucou de uma forma, porque assim, até ali, eu era muito novinha, eu assumi um papel que não era meu, entendeu? E eu fiz porque eu não tinha quem fizesse por mim, aquilo ali me machucou, mesmo que no momento eu não tivesse notado. Porque ali eu entendi que a doença existe e que a doença mata, porque foi a doença que tirou de mim uma pessoa que eu amava. Então, na minha cabeça, o que eu entendi? A minha avó, ela foi definhando, ela não comia. E a gente não percebe, mas isso entra na cabeça da gente, você vai vivendo assim, eu fui vivendo assim, eu tenho que comer. Então, sabe quando parece que a comida do mundo vai acabar? E aí você vai pôr tudo pra dentro? Então, assim, as emoções, elas adoecem também, sabe? O que a gente não é só a comida, não. O que a gente fica segurando ali pra gente adoece também. Então, a gente tem que tratar isso e abrir mão disso também, porque às vezes é o que a gente precisa pra ficar 100%, sabe? Uma coisa leva a outra, então é isso. Esses dias eu falei assim, gente, nós comemos as nossas emoções. Aí uma pessoa falou pra mim assim, mas eu quando tô nervosa, quando tô com problema, eu não como. Então, você só deixou de comer. Está relacionado com a sua alimentação. Só que assim, ok, estou nervosa, não como. Quando você se acalma, o que faz? Come o dobro. Aí vai lá e desconta na comida. Come, não, porque você vai querer comer. Assim como tem algumas mulheres que elas têm TPMs, elas fazem o quê? Vão comer doce.
né? Para dar o quê? Para dar alegria, para dar prazer, para dar para você ter ali a dopamina, você se sente bem, né? Então, tudo está relacionado, sim, relaciona-se com a nossa alimentação. Uma coisa interessante é a gente trabalhar nosso sentimento de culpa, né? Nós precisamos trabalhar, identificar nossos medos, né? Aí tem gente que fala, mas não tenho medo. Olha só, quer ver uma coisa? Por que que às vezes uma mãe e um pai batem no filho? Por que vocês acham que tem necessidade de bater para corrigir? Porque o pai e a mãe batem no filho? Porque tem medo que se não fizer alguma coisa e o filho continuar fazendo aquilo que está fazendo, ele não vai se dar bem, vai ter consequências. Consequências para o filho ou consequências para os pais. Tá? Então, por que uma pessoa sai gritando, briga? Porque ela está com medo. Ela está com medo de alguma coisa. Né? A Darlene acabou de falar para a gente aqui, ó. Eu vi minha avó, não conseguia comer. Ela foi associando que se eu não comer, eu posso ficar doente, posso morrer. Então eu vou comer muito. E aí comia de tudo. Comia tudo e de tudo em grande quantidade. E acabou ficando doente. Né? Essas coisas não acontecem consciente. Tá? Essas coisas acontecem inconsciente. Porque ninguém conscientemente, em sã consciência, vai querer se ferir. São coisas inconscientes que vão acontecendo, né? Alguém perguntou assim, mas depois que trata, pode voltar? Gente, eu estou até com chimarrão aqui. Eu já tive gastrite, refluxo, H. pylori. Tomei uma coinha só aqui, né? Para dar uma despertadinha para a gente poder estar aqui. Eu comecei a trabalhar internamente aqui. Hoje eram 6h30 e eu estou aqui. Estamos aqui até agora. Então, eu falei, para fazer minha live, vou tomar uma cuia de chimarrão, que dá uma despertadinha, a gente vai em frente. Liberar um pouco mais de energia, né? Então, assim, vai ter uma vida normal. Só que, deixa eu perguntar uma coisa para você. O que é normal, né? A Darlene acabou de falar assim, eu tomava muito café. Você acha que se voltar a tomar café, o que vai acontecer? Vai machucar a mucosa do seu estômago, vai machucar a sua suprarrenal, vai disparar a adrenalina, vai te aumentar o estresse, você vai ter menos paciência para resolver as coisas do seu dia a dia, vai começar a alterar cortisol, vai também afetar toda a mucosa do seu estômago, intestino, vai alterar a mucosa do seu intestino, então vai alterar a produção das suas bactérias intestinais, vai dar uma disbiose. O que você acha? Isso é bom? Isso por um alimento, não é alimento, café não é alimento. Isso por algo que você quer estar colocando na sua vida. Será que a sua vida vale tão pouco assim? Vale menos que um café? Gente, se café, nós não precisamos de café para viver, e você vai fazer isso para quê? Geralmente a gente faz algumas coisas com forma de punição. Você fala, mas eu mereço comer algo que eu gosto. Tudo bem. Mas se você está comendo algo que você gosta, que te faz mal, e você está usando isso como punição. Você está se punindo por a culpa de alguma coisa. De repente, falta de auto-perdão. Falta de permissão de ter saúde. Você não se permite ter saúde porque com a gastrite você tem ganhos. Aí alguém falou assim esses dias para mim, eu não tenho ganho nenhum. Com a minha gastrite, eu estou brigando com meus filhos, estou brigando com meu marido, a coisa aqui em casa está indo de mal a pior. Mas isso é um ganho. E de repente, o que essa pessoa queria era estar de mal com todo mundo mesmo. É chamar a atenção de todo mundo mesmo. Tem gente que, às vezes, quer brigar com o marido para o marido poder pelo menos olhar para ela naquele momento, nem que seja na hora da briga. É um ganho. De repente, um filho que está sempre trancado no quarto, no celular, ou com outros problemas, e a única forma de chamar a atenção desse filho é você fazer algo nesse sentido, reclamar que tem alguma dor, alguma coisa assim. Gente, sempre tem um ganho, sempre tem um ganho. Alguém perguntou aqui, mas nem um pouco de café? Gente, café não é alimento, é considerado droga. E se a gente usar só um pouquinho de maconha por dia? Será que vai fazer bem? Será que você vai conseguir usar só um pouquinho de maconha, só uma pitadinha?
Ninguém consegue usar uma droga só um pouquinho, gente. Hoje você fala, não, eu vou dar só uma pitada. Aí amanhã você, mais uma, ok, viciou naquela pitadinha. Daqui a pouco você vai querer um pouco mais. É assim, o café é considerado pela ciência uma droga. Gente, não existe esse de dar um pouquinho ou de mais ou menos. Você merece ter saúde. Isso é bíblico, né? Para quem é cristão, vida em abundância. É isso que a gente merece. Por que eu vou ficar me perdendo numa xicrinha de café? Ó, então, o que eu posso fazer então? Olha, nós temos outras coisas. Tem ali a cevada, tem os leites vegetais. Então, assim, e não pensa assim, então o que eu vou comer para substituir? Gente, nada substitui ninguém, tá? Nem uma mulher nova substitui a que morreu do marido que está viúvo. Nada substitui ninguém. Nada substitui nada. Cada um é diferente, tá? Não existe substituir. Tem gente que fala assim, eu vou substituir a carne animal pela carne vegetal. Você não substitui nada, porque a vegetal tem uma constituição, tem nutrientes, determinados nutrientes, e a carne vermelha, a carne de frango e peixe tem outros. Então, a gente não pensa em substituir. O que você tem que pensar? Eu, como nutricionista, quando vou fazer meu prato, eu penso assim, bom, eu preciso de um carboidrato. Hoje vou usar arroz. Preciso de uma proteína. Bom, então hoje eu vou usar feijão. Eu não entendo, sabe? Eu não entendo uma coisa. A nutricionista, eu também saí da faculdade, mas eu aprendi isso na minha faculdade. Não sei se nessas outras faculdades, né? Além da minha, que eu estudei no NASP de São Paulo, ensina isso. Não sei nem onde está a minha pirâmide alimentar aqui, vou pegar a palma da minha mão. Está aqui embaixo. Carboidrato. O que é carboidrato? Macarrão, arroz, milho, batata, mandioca, essas coisinhas que tem féculas, tá? Ok, batatinha, né? Batata inglesa. Subiu na segunda classe, tem um tracinho no meio assim, tá lá. Frutas e verduras. Ninguém come alface com banana, gente. Você já viu alguém comendo alface com banana? E toda nutricionista sabe fazer esse cardápio. Põe lá, no café da manhã vamos comer fruta e no almoço vamos comer salada. Agora, o que acontece com a danada da terceira classe, quase que vai um palavrão aqui, que está dividida no meio que está lá, proteína vegetal, proteína animal, feijões e aqui as carnes. E divididinha com um traço. E por que dá para comer feijão com carne na mesma refeição, se não dá para comer alface com banana? Gente, porque não dá. Para você digerir um feijão, você precisa ali de um pH 4, 5. Para digerir uma carne, você precisa de um pH 2. Aí você fala assim, mas eu não posso comer feijão, porque você fica arrotando feijão o dia inteiro, que me faz mal, me dá gases, não sei o quê. Por que você não arrota a carne? Porque a carne é o primeiro alimento que o seu estômago vai se esforçar muito para digerir. Enquanto ele está aí tentando digerir, quebrar aquela carne, o que acontece com o seu feijão? Vai fermentar, vai azedar no seu estômago. E aí você vai arrotar o feijão e não a carne, isso é óbvio. Porque o estômago tem uma sequência de coisas que ele vai digerir. E depois ele vai digerir o arroz. Então, pensa numa alimentação pesada. Para que eu vou ter que comer, botar no prato, o que eu tenho que comer no dia em um prato só? Gente, ninguém está na Etiópia, não. Nós estamos no Brasil e aqui nós temos abundância. Ninguém está passando fome aqui, não. Tadinho do povo da Etiópia, eles lá passam fome sem nós, não. Tá? Eles têm que comer o que aparece, os coitadinhos, né? É porque eles não têm. Às vezes o pessoal do Brasil envia farinha para lá, vai comer farinha com água. Porque eles não têm que comer. Não é o nosso caso. Né? Nós podemos distribuir o que nós precisamos no dia. Então, Solange, eu vou comer arroz, feijão, salada crua e verdura cozida no meu almoço. Isso. Aí eu posso comer, sei lá, ou fazer o contrário ali. Aí eu posso comer um frango, um bife à noite com salada e verdura cozida. Isso. Aí por que eu tenho que comer essas verduras junto com essa proteína animal? Porque a proteína animal não tem água, não tem fibra. Quando não tem água e não tem fibra, por que uma fruta digere rápido, gente? Porque tem água, tem fibra. É isso. Aí, não, vou comer o bife e tomar 1 litro de água. Aí que vai demorar ainda mais para digerir. E é esse tipo de água que a gente precisa. Né? E a fibra é importantíssima para digerir o alimento. Então, quando você faz ali um prato com a proteína animal,
você come uma verdura cozida e uma salada crua, você come, parece que você não comeu. A digestão é tão leve que vai de boa. Agora, para quem tem gastrite, complica um pouco. Por quê? Porque você tem gastrite. O que é gastrite? Inflamação da mucosa. O que é inflamação da mucosa? Desgaste da mucosa. Desgastou? Tá fininha? Não tem mais capacidade de produzir as enzimas. E nem a acidez que precisa. E aí o que acontece? O alimento fica muito tempo parado ali no estômago, vai fermentar muito, vai precisar que o hormônio gastrina lá do intestino manda o comando para o estômago para produzir mais acidez dentro de um estômago que já tem até álcool etílico produzindo porque a digestão foi parada. Né? Então, o que eu faço nesse caso? Tira o alimento que seu estômago não está dando conta de digerir. Para de dar para ele o que ele não dá conta, ele não consegue. Sabe quando você está cansado, tem que subir 5 andares de escadas? É a mesma coisa. Se mora no apartamento, não tem elevador, você chegou cansadésimo, não tem mais energia nem para dar o segundo passo, e aí você tem que subir mais 5 lances de escada para chegar no seu apartamento. É isso que acontece com o seu estômago quando você está com gastrite e quer dar uma proteína animal para ele digerir. Gente, ele não consegue mais. Ele até vai tirar dali, mal digerido e te causando muito mal. E aí você, quando vem aqui, escuta a Solange falar isso, e fala, essa mulher é louca. Porque toda nutricionista diz que é para comer carne, inclusive à noite, para ter que comer carne para estimular a produção de ácido. Vai estimular o que se não tem mais o que dar? Você não tem energia para dar o segundo passo. Como é que você vai estimular a produção de ácido? Isso é loucura. E se ficar um mês sem comer carne e matar, você não teria nenhum vegetariano vivo, gente. Tá? Nenhum, todos estariam mortos. E olha que tem muito vegetariano por aí. E eu não sou vegetariana, já fui vegetariana uma época. Eu não sou vegetariana, eu como muito pouca carne. Bem, um negócio estranho que é muito pouco, né? Mas eu como pouquíssima mesmo. Às vezes eu passo uma semana inteira sem botar nada de nem frango, nem peixe na boca, nada. E eu estou super bem. A minha imunidade está ótima. Eu tenho 53 anos, estou na menopausa, não tenho um calor de menopausa, não tenho nada, não tenho falta de cálcio. Gente, isso é fantástico. Né? Eu como muita verdura aqui em casa, gente do céu, 20 metros de horta dá para 2 meses. Não dá mais para quê? É isso, tem que ir no mercado pegar mais, porque aqui em casa todo mundo come muita verdura. A saladinha e a nossa Nutrilite, né? Fibra, ó, aqui, ó, tomei aqui junto com a minha paciente, estava atendendo, tomei fibra para auxiliar ali, ficar com um sangue limpo, bonitinho, intestino funcionar bem, né? A Daily Plus, toda uma caminhada que a Darla já fez aqui também. Conta pra gente, Darla, você me falou do suplemento, que se não fosse pelos suplementos, como é que você estaria hoje? É o que eu falo, que parece que depois que eu comecei a tomar a suplementação, você literalmente sente a vida voltando ao seu corpo, sabe? Como eu falei no início, não foi legal, porque tudo que eu tomava eu passava mal, mas eu insisti, e foi dando certo. E assim, não sei o que acontece. Quando eu comecei a tomar, que deu o primeiro mês, eu falei, meu Deus, eu joguei meu dinheiro fora mais uma vez. Não tá funcionando. Deu 2 meses. Não tinha melhora. Eu tava ficando desesperada. E aí nas consultas eu tentava demonstrar que não, que eu tava. Mas não, eu tava desesperada, porque não tinha uma melhora. Aí foi dando o 3º mês, parece que a chavinha vira assim, sabe? Do nada, a dor na boca do estômago sumiu. E aí, depois de 3 meses pra cá, eu não sinto mais dor na boca do estômago. Não sinto. E tanto que eu até comentei com a Solange, eu tenho medo de parar a suplementação, fico com medo de voltar a ficar do jeito que eu tava, fico com medo. E aí eu vou lá, mando manipular de novo, porque eu sei que eu preciso daquilo ali. Eu tava sem absorver nenhuma vitamina, minha vitamina D tava muito baixa. E aí e não vou parar, né? Não vou parar, porque eu sei que é uma coisa que não vai me fazer mal, que o meu corpo precisa, querendo ou não.
pelo todo o processo que eu passei, eu ainda tô, né, com um probleminha ali na saída, então vou cuidar para ficar 100%. Então, assim, não adianta a gente ficar desesperada. Eu vejo que as pessoas ficam muito assim, ai, eu comecei, mas não tô vendo melhora. Ai, quanto tempo tem? Ah, tem uma semana. Ah, gente, pelo amor de Deus, Não né? fez nada ainda. Pelo amor de Deus. Tá parecendo eu. Tá parecendo eu que eu cheguei desse jeito. Quando eu passei com a Solange, eu falei, vou começar a tomar hoje. Eu acho que amanhã também não é assim. Deu 1 mês, nada, 2 meses, mas tava acontecendo. Tava acontecendo. Só que não é do dia pra noite, né? Uma coisa que tá ali toda machucadinha, não é assim. E mesmo depois que cicatriza, a gente tem que continuar cuidando para não voltar, porque cicatrizou, mas tá fininho, tá sensível, então tem que cuidar. E assim, eu vejo o pessoal fica desesperado, eu nunca mais vou comer carne, igual o moço falou aqui, nem um pouquinho de café. A gente tem que entender que isso é só durante o tratamento. Quando você ficar bem, se você gosta do seu cafezinho, não é que você tem que viver tomando 3 garrafas de café por dia, mas se você gosta de tomar uma xícarazinha de café, eu creio que isso não vai te matar. Mas para isso você precisa estar bem. E para estar bem, você tem que abrir mão disso por um tempo, não tem o que fazer. A gente acaba tendo que abrir mão. A Karina, ela tratou gastrite com a gente, tinha um caso muito parecido com o seu, de dor, nem água, mas ela conseguia tomar. Falou dela porque ela já veio aqui no Instagram, já deu o depoimento dela várias vezes. E hoje ela fala assim, hoje eu tomo meu cafezinho de manhã, ela também trabalha no shopping, eu tomo meu cafezinho e estou de boa, né? Ela ganhou peso, ela começou a postar coisas no Instagram, começou a viver e queria mostrar para todo mundo que agora ela estava viva, porque ela achava que ia morrer. Ela literalmente achava que ia morrer. Então, gente, eu vou deixar a Dara falar. Dara, o que é que você poderia dizer para aquelas pessoas que só têm alguns sintomas de indigestão, né? E tem gente que fala assim, para que eu vou tratar? Eu não preciso tratar a minha gastrite. Eu tomo um chazinho, alivia, eu tomo um remédio aqui, às vezes eu tomo uma semana, daí os sintomas passam, depois eu fico mais 20 dias sem nada, depois eu tomo mais um pouquinho. O que você tem para dizer para essas pessoas, ou para aquelas que já tentaram de tudo, e de tudo entre aspas, né? O que elas deveriam fazer? Então, o que eu sempre falo, eu não cheguei a esse ponto de uma hora para outra. E também, quando eu comecei a sentir o que eu senti, não foi, tipo assim, do dia para a noite. Não começou tudo de uma vez. Começou com um desconfortozinho, uma coisinha que eu comia e sentia que pesou. E passava. Tanto que eu nem dei atenção. Aí, o que eu ia fazer? Começava a doer, eu ia lá, mandava um copo de água para dentro, dava um aliviado e para mim estava tudo bem. Só que não, foi só piorando e eu continuei com os mesmos hábitos errados, fazendo as mesmas coisas que eu sempre fiz, até que chegou num ponto que não deu mais. Porque chegou num ponto que tudo que eu colocava doía. Às vezes eu sentia um desconfortozinho, tomava um omeprazol, passava e falava, tô bem. E ia vivendo a vida, até que chegou num ponto e acabou, não tinha vida mais. Não tinha vida, tive que me afastar de todos os meus ciclos, perder a amizade também, porque você fica focado só na doença, né? Você só pensa nisso. Eu sei que é uma coisa que a gente fala assim, não, mas você tem que viver, você tem que sair, você tem que esquecer isso um pouco. E não dá, gente, não dá, porque você sabe o que você está sentindo. Você vai para um lugar, você não pode comer o que todo mundo come. Você vai sair, você está sentindo dor, você fica desconfortável. Então, assim, o que eu posso dizer é cuida porque tudo tem um começo e nada começa explodindo de uma vez. Nada começa explodindo de uma vez. Tudo começa de pouquinho, é uma coisa que vai crescendo, até chegar no ponto que a gente não tem mais um controle. É muito difícil você achar um profissional que realmente queira te ajudar. A maioria das pessoas, dos médicos, é isso aí. Você vai achar uma receita para um omeprazol que não vai resolver seu problema, que não vai deixar você absorver vitaminas e a situação vai só piorando, vira uma bola de neve. Então, assim, o que eu posso dizer é cuida para não chegar nesse ponto, sabe? No ponto que eu cheguei, porque eu sei que foi falta de cuidado meu, tanto que até hoje que eu posso comer, né? Porque eu posso, gente, eu não sinto mais dor no estômago, sabe? Às vezes eu vou ali, eu tomo meu sorvetinho, o meu problema é que eu exagero em tudo. Eu não tomo umas 3,
umas 3 colherzinhas de sorvete, eu quero o pote inteiro. Eu vou comer um biscoito, eu não como 1, 2, 3, 4, 5, eu quero o pote inteiro de biscoito. Então é esse exagero que às vezes acaba, né? E não se desesperar, porque assim, eu converso com as meninas e elas falam, ai, mas eu vou ter que abrir mão de tudo, eu não vou poder comer. E a gente tem que entender que é só temporário, e se a gente quiser melhorar, a gente tem que abrir mão, sabe, dessas coisinhas. Por pouco tempo, vai ser ali. No meu caso mesmo, gente, quando você melhora e você sabe, é que a gente tem muita mania de viver com a venda nos olhos porque é confortável. Às vezes é até confortável você não saber o que vai te fazer bem, porque você vai continuar fazendo o que você gosta. Só que assim, se as pessoas que fazem isso, que comem tudo que acham na frente, soubessem do que elas estão fazendo para elas, elas também iam querer mudar os hábitos dela. Quando a gente tira essa venda, que a gente entende que o que faz bem pra gente, o que a gente precisa comer, como comer, a combinação, porque tem uma combinação correta, né? Quando a gente entende isso, você não quer mais voltar para as velhas práticas de antes que levaram você onde você está agora. Então, assim, acho que o que a gente tem que fazer é isso, é procurar uma pessoa que realmente, eu sei que é difícil achar um profissional que realmente tem interesse, que realmente queira ajudar, é difícil. E quando a gente achar, seguir a risca, porque às vezes eu vejo aqui pessoas que acabam achando, igual, porque assim, é o que eu falo da Solange. Gente, ela sabe o que ela tá fazendo, né? Sabe? Porque eu falo porque eu já passei por muitos profissionais, muitos. Eu já segui dietas assim que, tipo, acorda de manhã em jejum, toma um copo de água com limão. Depois você vai comer, você vai tomar um chá de gengibre. Gente, que dor, acabou com a minha raça. Ai, toda refeição que você comer, você vai colocar proteína, porque isso não vai dar refluxo, vai ajudar a fechar o esfíncter. E eu ia naquela, proteína, coma muito pé de frango, é colágeno, aquilo ali. E eu, quase virando uma galinha de tanto comer pé de frango. Gente, não. E aí chegou a Solange e falou, não, vamos arrumar a casa, né? Só que assim, tem que seguir. E tem gente que fica esperando assim, cair um negócio do céu, que vai falar assim, você vai tomar esse comprimidinho aqui, vai ficar bom. Não, tem todo um passo a passo e a gente tem que seguir essa terapia nutricional porque funciona, a combinação correta, o que te faz bem. Tem muita coisa que você tem que abrir mão, mas a gente tem que entender que não é para sempre. Gente, para sempre é tempo demais. Você não vai viver assim para sempre. Você vai ficar bem, você vai ali nesse tempo que o seu corpo precisa, que seja 3 meses, que seja 6 meses, que seja 9 meses. Quando você estiver bem, você vai poder comer de tudo. Mas a questão é, você vai querer fazer o que você fazia antes? Porque no meu caso, eu não quero passar por tudo que eu passei de novo. Então, assim, você vai ter cautela. Eu vou tomar um cafezinho? Vou. Mas eu vou tomar uma xícara. Sabe? Tudo é dosado. Veneno pouco também mata. Tem uma frase chamada assim, dependência emocional. Tá? Nós temos muitas dependências emocionais. Por isso a gente fala assim, mas eu não vou poder tomar café. Esse tipo de fala revela uma dependência emocional. Não é do café essa dependência emocional, gente. Essa dependência emocional é de outras, são de problemas emocionais. Não é do café. Só que quando a gente fala, nós não vamos tomar, você pensa assim, estão me tirando mais alguma coisa. Estão tirando de mim. Estão tirando de mim alguma coisa. Eu não quero perder mais nada, já tiraram muito de mim. Isso é uma dependência emocional. A pessoa que não tem dependência emocional, ela não... tem que deixar? Tá bom. Por enquanto, para me tratar, depois quando eu voltar com moderação. Gente, porque muito café, se você tomar 200 ml de café no dia, você pode ter um problema nas suas plaquetas. Você pode ter até uma trombose. Olha o que o café pode causar, né? Então, se você sabe tomar café, consegue tomar café, né? Depois, tem gente que fala assim, Solange, eu tratei minha gastrite e agora eu estou voltando a tomar café. Mas eu tomo só um dedinho de manhã ali e é o suficiente para mim. Tá bom. Mas existe uma dependência emocional. Olha bem, pensa comigo. Gente, vamos que... a gente está aqui falando só falando do café, né? Pode ser que seja outro. Às vezes, gente, você tem uma alergia a um alimento. O ovo, por exemplo, a gente tem alergia a ovo. Né? Nós estamos falando do café, mas a gente está falando de um alimento, mas pode ser qualquer alimento que você tenha alergia. Imagina que a pessoa toma um dedinho de café para se sentir bem. Gente,
olha quanta dependência emocional você tem. Você sabe que ele não faz bem, sabe que ele vai te fazer mal, sabe todos os males que ele vai causar, sabe que é uma droga, sabe que você não precisa usar ele, mas aí você vai usar só um dedinho para uma satisfação emocional e não é física. É porque atrás disso tem uma dependência emocional. Ai, Solange, de onde vem essa dependência emocional? Não sei. Geralmente as nossas emoções elas são formadas de 0 ali a 7, 12 anos. Tá? É nesse período. Então, alguma coisa ali que não deu certo. Aí você para pensar assim, na minha infância, às vezes eu pergunto para o paciente, você se dá bem com seu pai, com sua mãe? Super bem. Aí morre o pai ou morre a mãe, a pessoa quase surta. Por quê? Tinha uma dependência emocional. Tinha sim, às vezes a gente não quer admitir, mas tinha sim, ou a gente não fala porque a dor é muito grande. Né? Então, temos que trabalhar isso também. E a gente vai trabalhar um pouco disso também agora, essas dependências emocionais aí a gente vai fazer. Eu vou precisar ir para um treinamento em São Paulo no final de semana, eu viajo na quinta, mas eu volto na segunda, e na terça-feira, mas eu vou fazer no sábado à noite, a gente vai fazer com os pacientes aí esse encontro para a gente trabalhar essa dependência emocional, tentar entender um pouco disso, ver o que é isso e fazer algumas ferramentas para ajudar. Claro que a gente não vai conseguir resolver tudo isso em 5 meses, mas te ajudar a ter clareza sobre isso, sobre essa dependência emocional, tá? Ter clareza de onde você está, porque você está fazendo isso. Ó, por exemplo, quando eu tomo uma cuia de chimarrão, eu não fico tomando uma garrafa cheia, gente, eu boto um pouquinho ali, né? De manhã cedo eu tomo umas 3, 4 cuias no máximo, às vezes eu nem chego a isso, a 2. E depois, às vezes, ali durante a noite, geralmente não tomo, mas hoje eu fiz um chimarrãozinho novo aqui, para tomar, para dar um up aqui. Mas assim, sabe o que o chimarrão me lembra? O chimarrão me lembra família, roda, conversar, amizade. Aí quando eu estou sozinha, aqui me sentindo sozinha, eu falo, vou fazer um chimarrão. Já na minha cabeça eu falo, vou fazer um chimarrão. Aí eu vou lá, faço chimarrão. Né? Vou lá, faço o chimarrãozinho, tomo uma ou duas cuias, pronto, estou bem. Não preciso tomar mais, estou legal, né? Às vezes, ontem à noite mesmo, eu estava domingo ontem, fui arrumar meu jardim aqui. Eu gosto de fazer esse trabalho com plantas, que isso ajuda muito a gente a trabalhar o nosso emocional também, trabalhar descarregar, né, na semana. E aí a minha filha estava chorosa porque ela vai para a faculdade. E ela estava chorando, mãe, vou deixar meus amigos, não sei o quê. Aí a gente fez um chimarrão, sentou e foi conversar. Olha quanta emoção agregada numa cuia de chimarrão. Agora, você entende por que a gente toma chimarrão? Porque existe, sim, emoção junto aqui, uma dependência emocional junto aqui. Então, nós temos que entender. Ah, se eu tivesse uma gastrite, eu tinha que entender. Tudo bem, o chimarrão atrai rodinha, faz lembrar ali, né, a amizade, você estar junto, mas eu tenho gastrite e não posso tomar, então eu não vou tomar. Saber conseguir separar isso, fazer esse isso a gente tem que aprender a fazer. A gente precisa romper com essas dependências emocionais, tá? A Paloma está perguntando aqui, ó, como saber o que as sequelas da Covid, né? E o que é devido à gastrite, fraqueza de gastrite, qual é quase igual da Covid, tá? Acho que ela quer dizer, deixa eu ver se eu li certo aqui, que as letrinhas ficam pequenininhas, e às vezes na hora de digitar, né, pode sair um pouco errado. Mas eu acho que ela quer saber assim, como saber se as sequelas da Covid aí podem trazer gastrite? Gente, nós tivemos aqui uma pandemia. Em pandemia, tomam-se medidas radicais, urgentes. Então, nós tínhamos uma vacina, mas ela não estava testada. Essa vacina foi testada na pandemia. Então, se a gente tivesse tido mais testes, por exemplo, muitas pessoas vacinaram e não poderiam ter vacinado. Né? Que entendia-se que naquela época tinha que vacinar com proteção. Mas olha, um autista, por exemplo, não deveria ter vacinado da Covid. Por quê? Porque o autista tem um intestino permeável, ele tem uma imunidade diferente. Pessoas com estetose hepática não deveriam ter tomado a vacina.
Então, são várias situações aqui. Todas as pessoas que tinham complicações com a imunidade não deveriam ter tomado a vacina, né? Agora, seria pior se elas não tivessem tomado a vacina e contraído a Covid? Não sei. Mas, enfim. Agora nós temos as sequelas aí. Na verdade, vamos falar a real aqui, gente. Sabe por que morreu tanta gente com essa Covid? Tudo bem, era um vírus e tal. Mas as pessoas estavam com a imunidade muito baixa. Gente, quando eu avalio, eu sou analista de exame, tá? Eu não leio exame igual o médico leio, eu analiso, tá? Eu tenho uma formação em análise de exames laboratoriais, tá? Formada pela Faculdade de Saúde de São Paulo. Quando eu avalio o exame de vocês, todos estão com a imunidade baixa, todos. Quando foi que você parou para ver a sua vitamina D, que olhou para ela, viu lá, tá 40, tá ótimo nada. Ela tem que subir pelo menos mais 40. Aí você vai ter uma vitamina D boa. E, gente, para subir 40 linhas numa vitamina D, pode ser 6 meses de suplementação. E, de repente, nem vai absorver. Porque se você está comendo errado, está formando bactérias intestinais ali de forma errada, não vai nem absorver essa vitamina D. Você só vai alimentar bactérias ruins lá no seu intestino com ela. E se você começar a usar dose de 50, de não sei quanto, você pode causar tumores no seu corpo. Porque se você não está usando com tocoferol, tocotrienol, com uma vitamina A e a gente usa aqui um retinol, não está usando ela com K2 MK7, você vai ter sequelas dessa vitamina D no seu corpo, calcificação em lugares que não devem, tecidos moles. Tem gente que fala assim, eu tenho gastrite, a minha B12, estou com gastrite atrófica. Tem muita gente com gastrite atrófica. E pessoas jovens, né? Com gastrite atrófica. E a minha B12 não tenho mais, aí vai lá injetável. A injetável é cianocobalamina. Cianocobalamina é tóxica. Tem cianeto. Você já está com a imunidade baixa. Tem uma desbiose, seu fígado não está legal. E agora você vai enfiar uma dose de cianeto nesse fígado. O que você acha que vai acontecer? Gente, se o seu profissional da área de saúde, se a sua nutricionista não sabe sobre isso, manda ela estudar, tá? Esse negócio de sair da faculdade, sabe tudo, chega no consultório, se a pessoa não pede no que ela se especializou, se ela não sabe te dizer, se ela não tem, fala, querida, eu lamento, eu vou buscar outro profissional. Porque esse profissional, na tentativa de te ajudar, vai te deixar mais doente. Porque ele não sabe como seu corpo funciona. Ele não sabe te dar uma suplementação, não sabe nem ler um exame. Tá? Essa semana eu conversei com uma pessoa, estava certinho que a pessoa ia fazer o tratamento com a gente, ele falou, não, vou procurar aqui na minha cidade mais próximo. E a pessoa, não era por questão financeira não, porque ela conseguia fazer. Gente, não existe um profissional igual eu. Não tem, não adianta. Eu estou formando, tá? Daqui uns dias vai sair uma turma aí, né? Eu estou formando nutricionistas para saber o que a gente sabe. Não tem. E sabe por que eu sou assim? Porque eu sou muito curiosa desde que eu nasci. E eu estudo, gente, estudo sem parar. Estudo mesmo, tá? Muito para poder chegar aqui onde eu estou. Tá? Então, assim, e a gente busca coisas fora da caixinha. Eu não vou naquela conversa da Maria vai com as outras. Não, porque fulana... Não, gente. Ficar repetindo a conversa de outros é papagaio que faz isso. O profissional da área de saúde, ele tem que despertar. Ele tem que pegar o stout. Quer um livro bom para ler? Pega Guyton. Pega Krause. São livros fantásticos. Vão te mostrar como funciona o corpo. E aí, junto que você aprendeu, vai buscar mais, que vai precisar de mais, de muito mais, para poder aprender. E olha, gente, eu me sinto burra perto do que eu preciso aprender. Tá? Então, não vai ser qualquer profissional que vai te ajudar a sair de onde você está, não. Tem que ser um profissional que não tem que estudar. E, gente, estudar é caro. Eu sei, é caro. Eu sei. Eu pago muito caro. Eu gasto. O que eu tenho para manter a empresa é o que eu pago de imposto, funcionário, eu pago outro tanto, só custos, porque os custos são caros. Mas se eu não vou buscar, eu não tenho.
E às vezes você está na frente da cura e você diz não, porque você não tem permissão para ficar curado. Aí hoje eu falei para a Franciele está aqui na live comigo, a nutricionista que trabalha comigo, né? Falei para ela assim, a pessoa volta, porque ela não vai encontrar o que a gente tem aqui, ela não vai encontrar. Só que ela está diante da cura e ela está com medo de ficar curada. Tem isso também, isso emocional, a permissão. Você fica com medo de ficar curado, porque você está tanto tempo ali que tem uma história de dor para contar e você está com medo de não ter essa história para contar mais. Isso chama dependência emocional.